Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos mergulhar no caderno 21 da disciplina de Direito Civil com o tema Direitos Reais, parte 3, abordando o direito de laje, incorporação, parcelamento e o Estatuto da Cidade. Bom, para quem está nos ouvindo, imagine a seguinte cena. Uma cena de terror, aposto. Nossa, totalmente de terror. A compra de um apartamento novo, lá no 10º andar de um prédio super luxuoso. O sonho da casa própria. Exato. O pagamento é feito à vista, com as economias de uma vida inteira. Aí a família se muda, decora tudo bonitinho e, de repente, acorda com uma notificação judicial. Ai, caramba. Pois é. A notificação diz que o banco está tomando o imóvel porque a construtora faliu e não pagou o empréstimo da obra. É um pesadelo absoluto. Impedir. A nossa missão hoje é entender essas engrenagens invisíveis que a lei cria para proteger o patrimônio das pessoas. É uma excelente forma de abrir a discussão. Porque o direito civil, especialmente nessa parte de direitos reais, não é só um bando de regras abstratas num livro. É quase um escudo, certo? Exatamente. É um sistema de escudos e barreiras. E o material base do professor Lessa deixa muito claro que a Fundação Getúlio Vargas, a nossa querida FGV, adora explorar exatamente esses pontos de tensão. Onde a teoria bate de frente com a realidade caótica das nossas cidades. Nossa, sim. E nós vamos explorar como a lei organiza esse espaço urbano, desde o chamado puxadinho da família até os arranha-céus gigantescos. E claro, como quem está estudando pode usar a lógica do sistema para não cair nas armadilhas da prova. Com certeza. Então, para começar, vamos olhar para o crescimento vertical, mas numa escala um pouco menor. A realidade habitacional no Brasil sempre foi muito peculiar. Para dizer o mínimo, né? Pois é. O pai vai lá, compra um terreno, constrói uma casa. Aí a filha cresce, casa e o pai levanta um segundo andar para ela morar com a nova família. O clássico puxadinho brasileiro. Esse mesmo. Só que durante décadas, isso foi um limbo jurídico gigantesco. Ninguém era dono de nada no papel. Até que o Código Civil, lá no artigo 1225, transformou o direito real de laje em um direito autônomo. Uma inovação em tanto. Mas como isso funciona na mecânica dos cartórios? Na prática mesmo. Então, a mecânica é brilhante justamente porque precisou se adaptar a um fato social que não tinha mais volta. A realidade engoliu a lei. Exato. O direito real de laje permite que o proprietário de uma construção base ceda a superfície superior ou até a inferior para um terceiro criar uma unidade habitacional ou comercial distinta. Tá, mas deve ter alguma regra rígida para isso, né? Tem sim. E é um requisito estrutural inegociável. Precisa ter o isolamento topográfico e o acesso independente. Peraí, acesso independente. Isso. Ou seja, quem mora na laje não pode precisar descer escada e passar pelo meio da sala da casa de baixo para chegar na rua. Ah, entendi. Se não tiver esse acesso por fora, não é laje para o mundo jurídico. De jeito nenhum. Vira apenas um condomínio irregular. A laje exige essa entrada própria. Deixa eu tentar visualizar essa mecânica. É quase como jogar aquele jogo, o Tetris. Um Tetris tridimensional, gostei. É, mas com uma diferença crucial. No jogo, as peças se fundem, né? No cartório, cada bloco desse Tetris aéreo ganha um código de barras único. Uma matrícula própria e isolada. Registra aquilo como um ativo completamente independente. Mas aí me vem uma dúvida lógica. Pode mandar. Se a laje da pessoa está lá fisicamente chumbada no terreno do vizinho de baixo, quem é o dono do solo, afinal? O titular da laje tem um percentual da terra? Olha, essa é, sem sombra de dúvida, a armadilha mais letal que a FGV prepara para os candidatos. Sério? A intuição diz que sim, né? A intuição grita que sim, mas a lei diz um sonoro não. O titular da laje não detém fração ideal do terreno. Nossa, nenhuma grama de terra. Nenhuma grama. E também não é dono das partes estruturais da construção base. A autonomia dele é estritamente sobre o volume físico e o espaço aéreo que a laje ocupa. Caramba! E é isso que diferencia do condomínio normal. Exatamente isso que diferencia de um condomínio edilício tradicional. Num prédio, quem mora lá na cobertura é dono de uma pequena fração do solo lá embaixo. A famosa fração ideal. Isso. Na laje, não. O solo é 100% do dono da casa base.
Peraí, mas se o titular da laje tem 0 direito sobre o solo, isso não torna a propriedade dele incrivelmente vulnerável? Como assim, vulnerável? Digamos que o dono da casa de baixo endoidece e decida quebrar uma parede estrutural. Aí o prédio inteiro desaba. Como a laje estava flutuando no ar, o direito da laje simplesmente evapora junto com a poeira. É uma vulnerabilidade bem real, sim. A regra geral do Código Civil estabelece que a ruína da construção base extingue a laje. Poxa, sumiu o prédio, sumiu o direito. Afinal, o suporte físico que delimitava aquele espaço aéreo desapareceu, né? Só que o legislador incluiu uma janela de salvação pragmática, que o professor Lessa destaca muito no material. Qual é a salvação? Se a construção base for reconstruída no prazo de 5 anos, o direito real de laje é mantido. 5 anos? Não é um prazo um pouco longo para ficar esperando? Até parece, mas é um prazo bem realista. Pense no caos depois de um desastre. Faz sentido. Tem que tirar entulho. Exato. Desobstruir o terreno, acionar seguro se tiver, aprovar novas plantas na prefeitura, conseguir financiamento para reerguer tudo. Tudo isso leva tempo no Brasil. Então o direito dá esse fôlego. Um fôlego temporal de 5 anos para a família da laje não perder o patrimônio da vida inteira logo de cara. Entendi. E tem a questão do uso também, né? Sim. O próprio Conselho da Justiça Federal, através do enunciado 627, reconhece que é possível adquirir a laje por uso capião. Desde que tenha aquele acesso independente. Exatamente, desde que a posse cumpra os requisitos normais e tenha entrada isolada. Uma arquitetura jurídica muito engenhosa mesmo. Mas voltando àquela dinâmica familiar do puxadinho. Do pai e da filha. Isso. E se a filha, que mora lá na laje, decidir vender o espaço dela para um desconhecido da noite para o dia, o dono da casa de baixo é obrigado a aceitar um estranho morando no teto dele? A lei impõe uma trava de segurança importantíssima aí, chamada direito de preferência ou preempção. Como funciona essa trava? Existe uma ordem sagrada na hora da venda. A primeira oferta tem que ser feita para o dono da construção base. O dono do terreno tem a prioridade 1. Isso. Se ele não quiser comprar, a oferta vai para o titular da laje ascendente, a de cima. E se ele também não quiser, vai para a laje descendente, se houver. Tá, mas e se ela vender na surdina sem avisar ninguém? Aí eu pulo do gato para as provas. Se a venda for feita escondida, o prejudicado tem um prazo decadencial de 180 dias. 180 dias, contados de quando? Contados do registro da venda no cartório. Ele tem esse prazo para depositar o valor e tomar o imóvel para si. 180 dias, prazo decadencial, perfeito, anotado. É crucial não esquecer esse prazo. Então a laje organiza esse crescimento vertical individual das famílias. Mas as cidades exigem um adensamento muito maior. A gente precisa olhar para os prédios também. O que nos leva ao cenário da incorporação imobiliária, que é regida pela histórica Lei 4.591, de 64. Nossa, uma lei super importante. A dinâmica aqui muda completamente, né? Porque a construtora está vendendo algo que não existe ainda. Vender apartamento na planta é vender ar. Exige uma confiança gigantesca do comprador. Exige confiança e uma âncora jurídica pesadíssima para não virar bagunça. A incorporação é justamente a atividade de coordenar e construir edifícios para vender as unidades autônomas na planta. E como a lei evita os golpes nessa fase do vento? Para evitar golpes, a lei proíbe terminantemente que o incorporador comece a vender qualquer apartamento antes de registrar o memorial de incorporação no cartório de imóveis. O que tem nesse memorial é um documento extenso. É o raio-x completo do projeto. Ele atesta quem é o dono do terreno, qual o orçamento da obra, quais os materiais de acabamento que vão usar e os prazos de entrega, tudo amarrado. E aqui o material de estudo do professor Lessa traz um alerta importantíssimo para a FGV, a tal da Lei 14.382 de 2022, a Lei do SERP. Essa inovação é a queridinha das bancas agora. Porque antes de 2022, o processo no cartório era um verdadeiro labirinto, certo? A construtora pagava para registrar o memorial e depois, anos depois, quando o prédio ficava pronto,
pagava de novo para instituir o condomínio. E era uma burocracia que encarecia e atrasava todo o mercado imobiliário no país. O que essa nova lei do SERP alterou na prática, então. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, determinou que o registro do memorial de incorporação e a instituição do condomínio agora formam um ato registral único. Um ato só para tudo? Exatamente. É uma unificação procedimental e tarifária. Com um único movimento no cartório, a construtora resolve o que antes exigia várias idas e vindas. Prato cheio para bancas atualizadas com certeza. Ato registral único. Simplifica a vida. Demais. Mas vamos voltar àquele pesadelo lá da abertura da nossa análise. A falência da construtora no meio da obra. Aquele terror do 10º andar. Pois é. No passado, muitas empresas misturavam o dinheiro de todas as obras na mesma conta corrente. Pegavam o dinheiro da família que comprou o prédio A e usavam para cobrir os buracos da obra do prédio B. E quando a empresa quebrava, era um efeito dominó terrível. Milhares de famílias perdiam tudo. Como o sistema estancou essa sangria financeira? Através de uma figura jurídica genial chamada patrimônio de afetação. Afetação? Explica pra gente. É uma blindagem patrimonial levada ao extremo. Quando a construtora averba o patrimônio de afetação na matrícula do terreno, todos os recursos daquela obra específica ficam blindados. Tipo numa bolha. Isso, numa bolha. O terreno, os tijolos, o dinheiro das parcelas pagas pelos compradores, tudo isso fica separado do patrimônio geral da construtora. Então, se a empreiteira quebrar, os credores dela não podem tocar nesse prédio. Exatamente. Se a empresa falir e virar massa falida, aquele prédio afetado não entra no bolo para pagar dívidas trabalhistas ou tributárias da sede da empresa. E quem termina a obra? A comissão de representantes dos compradores. Eles assumem o controle da conta bancária da obra, contratam outra empreiteira e terminam o prédio eles mesmos. Essa separação de bens é fantástica, mas cria uma amarração complexa, não cria? Como assim? Quando o prédio finalmente fica pronto e é entregue, como o comprador se livra dessa afetação na matrícula? Ele precisa contratar um advogado para desafetar e liberar o apartamento dele? Não mais. Graças novamente à lei do SERP, o processo se tornou indolor. A extinção da afetação hoje é automática e ocorre unidade por unidade. Automática. Quais são os requisitos para isso acontecer? O mecanismo exige 3 elementos bem fáceis. A averbação da construção finalizada, que é o famoso ábitse. Certo, o ábitse. Segundo, o registro do título de compra e venda. E terceiro, a prova da quitação do preço pelo comprador. Juntou os 3, acabou a afetação. Reunindo esses 3 fatores, o vínculo se dissolve automaticamente de pleno direito, sem precisar de um ato burocrático extra. Excelente. Mas ainda nesse campo dos pesadelos imobiliários, tem uma outra ponta solta que me preocupa. Ixi, qual agora? Imagina que a construtora vai lá e pega um empréstimo gigantesco com um banco para financiar a obra e dá o terreno do prédio como garantia, firmando uma hipoteca. É uma prática super comum. Tá. Aí a construtora termina o prédio, recebe o dinheiro suado das famílias, mas por algum motivo não repassa esse dinheiro para o banco. Dá o calote. Tô acompanhando. Historicamente, os bancos tentavam leiloar os apartamentos para recuperar o dinheiro, né? O comprador de boa-fé fica refém dessa dívida milionária da construtora. Olha, historicamente isso gerou uma crise sem precedentes no Brasil lá nos anos 90. Foi um banho de sangue com a quebra de empreiteiras gigantes. E o que o judiciário fez? Foi justamente para resolver esse massacre contra o consumidor que o Superior Tribunal de Justiça editou uma de suas súmulas mais cobradas em exames, a súmula 308. Súmula 308 do STJ? O que ela diz? O STJ interveio e determinou que a hipoteca firmada entre a construtora e o banco é ineficaz perante os adquirentes do imóvel. Peraí, ineficaz? O STJ simplesmente ignora uma hipoteca registrada no cartório? Basicamente, sim. E eles fazem isso com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato. O raciocínio dos ministros é cristalino. Como eles justificam isso juridicamente? Pensa bem,
O banco é uma instituição financeira gigantesca que lucra com o risco do negócio. Ele tem todos os meios para auditar a construtora e fiscalizar o andamento da obra mês a mês. Verdade, eles têm engenheiro só para isso. Exato. Já o cidadão comum, que compra um apartamento na planta de boa-fé e paga os boletos dele em dia, não tem como auditar o fluxo de caixa da empreiteira. Faz todo sentido. Portanto, o risco da inadimplência da construtora não pode ser transferido para o elo mais fraco da corrente, o banco que vai cobrar a construtora por outros meios jurídicos, mas a hipoteca simplesmente não atinge a família que comprou a unidade. O direito protegendo o lado vulnerável da corda. Genial. É a lei agindo na prática. Bom, até agora a gente detalhou a cidade crescendo para cima, né? Lajes, arranha-céus, condomínios verticais. Mas a expansão horizontal é igualmente complexa. As bordas das cidades. Isso. O crescimento horizontal nos leva ao parcelamento do solo urbano, que é regido pela Lei 6.766 de 79. Uma lei bem técnica. E aqui temos dois conceitos que parecem irmãos gêmeos, mas operam de forma muito diferente: o loteamento e o desmembramento. Ah, clássico de prova. Como a gente faz para diferenciar os dois sem margem de erro? É pelo tamanho do terreno. Não. O critério de diferenciação não é o tamanho da gleba de terra, mas sim a infraestrutura viária. As ruas. Exato. No loteamento, o empreendedor pega uma terra bruta e precisa abrir novas vias de circulação. Ele tem que criar ruas novas, praças e espaços públicos que não existiam ali antes. Rasgar o mato e fazer rua. Isso. Já no desmembramento, a lógica é outra. O empreendedor simplesmente divide a terra aproveitando o sistema viário que já existe. Então ele não asfalta nada novo. Não precisa. Ele não precisa abrir uma rua nova. Ele apenas recorta os lotes para que eles fiquem de frente para uma via pública já consolidada pelo município. Entendi. Loteamento exige abrir ruas novas, desmembramento usa as ruas já existentes. Simples assim. Mas aqui o material de estudo traz uma situação prática muito boa para a gente discutir. Imagina que uma empresa aprova um loteamento imenso, o projeto tem avenidas largas, praças lindas, áreas verdes. Um projeto de alto padrão? Isso. Diante disso, a prefeitura chega e exige que a empresa loteadora assine uma escritura pública de doação, arcando com impostos e taxas de cartório caríssimas para transferir essas ruas e praças formalmente para o município. A prefeitura adoraria fazer isso. A prefeitura tem o direito legal de fazer essa exigência da escritura. Olha, essa cobrança é manifestamente ilegal e cai direto em prova. Ilegal por quê? A rua não tem que ser da cidade? Tem, mas a Lei 6.766 foi desenhada para ser eficiente, não burocrática. Ela estipula que as áreas destinadas a uso público num projeto de loteamento passam automaticamente ao domínio do município. Automaticamente? Sem assinar nada extra? Com o simples registro do loteamento no cartório de imóveis. Registrou o projeto, a rua já é do município. Não tem necessidade nenhuma de escritura pública de doação, nem de processo de desapropriação. Nossa, o ato do registro tem uma força normativa gigantesca, então. Tem força para operar a transferência de propriedade daquelas ruas de forma direta e automática e imediata. Transferência direta e limpa. Isso me lembra uma confusão muito comum no mercado imobiliário. Qual confusão? As pessoas costumam chamar tudo que tem muro de condomínio fechado. Ah, sim. O senso comum chama tudo assim. Mas, juridicamente, há um abismo entre um loteamento fechado e um condomínio de lotes, né? Esse último foi inserido recentemente no artigo 1358-A do Código Civil. Com a diferença abissal, na verdade. Eu costumo pensar no loteamento fechado como um grande parque da prefeitura, onde, por uma concessão precária, eles permitiram colocar um muro e uma guarita. Mas as ruas lá dentro continuam sendo do município. Exato, uma concessão de uso. Já o condomínio de lotes é como um clube estritamente privado. As ruas internas são propriedade privada, uma fração ideal que pertence aos moradores. Essa minha analogia se sustenta na lei? Ela é juridicamente perfeita e as consequências práticas dessa diferença são imensas para o dia a dia. Por exemplo, Num loteamento, como as ruas se tornaram públicas no momento do registro, se a prefeitura decidir amanhã revogar a concessão, mandar abrir as cancelas daquela guarita, a prefeitura pode fazer isso? ela pode, porque a rua é pública. Qualquer cidadão tem o direito constitucional de circular por ali. Caramba! E no condomínio de lotes?
Já no condomínio de lotes, a história é outra. As vias de circulação interna são áreas comuns de propriedade privada. Então a prefeitura não entra. A prefeitura não tem gerência sobre quem entra ou sai daquelas ruas. O empreendedor desse modelo, inclusive, se equipara ao incorporador imobiliário para os fins de obrigações civis. Entendido. A gente falou bastante da cidade planejada até agora. A construtora que faz o prédio, a empresa que aprova o loteamento certinho. Tudo bonitinho lá no cartório. Tudo no papel. Mas a gente sabe que existe uma outra cidade, que é muito maior em várias regiões do nosso país, que nasce de uma necessidade habitacional urgente, né? A cidade informal. Isso. Ocupações desordenadas, favelas, loteamentos clandestinos. Como o sistema jurídico, que é tão focado em medidas exatas e plantas rigorosas, lida com uma realidade orgânica onde a matemática das metragens não bate de jeito nenhum? Para lidar com a cidade real, o legislador precisou criar o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. O que muda com essa lei? O Estatuto desloca totalmente o foco do rigor matemático da propriedade e joga a luz sobre a função social da propriedade. Então ele dá ferramentas novas. Ele oferece ferramentas excepcionais para consertar o que nasceu de forma irregular. E a principal delas, apontada na nossa análise do caderno, é o artigo 10, a usucapião especial urbana coletiva. O cenário da usucapião coletiva é fascinante. Imagina uma comunidade inteira de baixa renda ocupando um morro por décadas. As casas foram sendo puxadas umas sobre as outras, vielas estreitas, a realidade de milhões de brasileiros. É fisicamente impossível para um engenheiro ir lá e demarcar com fita métrica onde termina o quintal de um e começa a sala do vizinho. É muito misturado. Impossível. Então, se o juiz não consegue individualizar o lote de cada um, como ele pode conceder a usucapião para essas famílias? É aí que entra a ficção jurídica salvadora do artigo 10. Como ele resolve isso? Diante dessa impossibilidade fática de desenhar lotes individuais, o juiz simplesmente não divide o terreno com uma régua. A sentença de usucapião cria um condomínio especial indivisível sobre a área total. Um condomínio indivisível. Todo mundo é dono do todo. Isso. O juiz declara que todos os ocupantes são donos juntos, atribuindo uma fração ideal igual para cada família beneficiada. Pera, fração ideal igual. Independentemente de uma casa ser um pouco maior ou menor que a do vizinho? Independentemente disso. A fração é igual para todo mundo no papel. É a solução jurídica para não deixar ninguém sem o título. Uma solução muito inteligente. Mas quais são os critérios rígidos para uma comunidade conseguir essa titulação coletiva? Não deve ser tão fácil. A lei impõe filtros bem rigorosos. Primeiro, tem que ser uma população predominantemente de baixa renda usando o local para moradia. Nada de uso comercial gigante, então. Não, o foco é moradia. Segundo, a posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos 5 anos. Sem oposição. 5 anos de posse tranquila. Terceiro, a área total ocupada pela comunidade tem que ser maior que 250 metros quadrados. Mas tem uma trava de segurança fundamental aí. Qual é a trava? Ao final do processo, se você pegar a área total do terreno e dividir pelo número de moradores beneficiados, a área per capita resultante não pode ultrapassar um limite de 250 metros quadrados por possuidor. Ah, entendi. Tem um teto por pessoa. Exato. Cumprindo tudo isso, consolida-se o direito à terra para a coletividade. E ainda nesse esforço de trazer a cidade invisível para a formalidade, o material destaca muito a REURB, a regularização fundiária urbana. Ah, a famosa sopa de letrinhas das provas. Pois é. Tem uma sopa de letrinhas que costuma derrubar muita gente em concursos e na própria OAB. A diferença entre REURB-S e REURB-E. Qual é a lógica por trás dessas duas categorias? A diferenciação básica está na capacidade econômica das famílias e no peso dos impostos. A REURB-S, com S no final, é a regularização de interesse social. Voltada para a população de baixa renda? Isso mesmo. E o ponto mais cobrado em prova é a consequência tributária dessa classificação. Na REURB-S, o instrumento usado é a legitimação fundiária,
E a lei define expressamente a legitimação fundiária como uma forma originária de aquisição de propriedade. Peraí, e o que significa, na prática, ser uma forma originária de aquisição? Significa que o imóvel nasce juridicamente limpo para o novo dono, como se não houvesse passado registral nenhum. E a consequência mais importante disso: por ser originária, e não uma transferência normal entre duas pessoas, como numa compra e venda, Ela é isenta de imposto. totalmente isenta da cobrança de ITBA, o Imposto de Transmissão. Nossa, isso é um alívio gigante para quem está regularizando. Além disso, as custas de cartório e as obras de infraestrutura são gratuitas na REURB-S. É o Estado assumindo a conta. E a REURB-E, com E no final. Já a REURB-E é de interesse específico. Ela é aplicável a condomínios fechados e regulares ou a ocupações de média a alta renda que nasceram à margem da lei. Pessoal que tem dinheiro, mas fez o loteamento errado. Exato. Nesse caso, não há isenções. O pessoal tem que abrir a carteira. Os moradores pagam o ITBI, as taxas de cartório e as obras de infraestrutura necessárias. É entendido perfeitamente. REURB-S é originária e isenta. REURB-E paga a conta toda. Bem resumido. Bom, com essa arquitetura toda destrinchada, chegamos àquele momento de acelerar o ritmo. O projeto ENAC Turbo foca muito na consolidação imediata da memória. É a hora do bloco de fichamento estratégico. Perfeito. Vamos repassar os ganchos mentais de forma rápida e direta. Aquele ping-pong que realmente define os acertos na prova. Vamos lá, joga os conceitos que eu devolvo o gabarito. Certo, vamos consolidar isso então. Fichamento rápido. Eu tenho a laje, tenho registro no cartório bonitinho, mas eu sou dono da terra lá embaixo. Zero terra. Autonomia registral total para a laje, mas sem qualquer fração ideal do solo. Venda da laje na surdina. Fui prejudicado. O que a lei me dá? Preempção. Prazo de cadencial de 180 dias após o registro para depositar o preço. A ordem de preferência é estrita. Dono do terreno primeiro, laje ascendente em segundo, laje descendente em terceiro. Desastre natural. O prédio desaba. A laje some para sempre. Extingue-se de imediato, mas atenção à janela de 5 anos. Se a construção base for reerguida nesse prazo, o direito de laje volta à vida. Incorporação. Quero proteger os compradores da falência da construtora. Patrimônio de afetação. Nasce com a averbação na matrícula, isolando os bens da obra. E se extingue automaticamente por unidade com a tríade: habite-se, registro da venda e prova de quitação. Burocracia arrastada no cartório. Memorial e instituição do condomínio. Com a lei do SERP, tornou-se um ato registral único, ganhando total eficiência. Construtora pegou empréstimo e hipotecou o terreno, mas deu calote e não pagou o banco. O comprador perde o imóvel. Proteção total pela súmula 308 do STJ. A hipoteca da construtora é ineficaz contra o adquirente de boa-fé. Loteamento contra desmembramento. Loteamento obriga a abrir ruas novas. Desmembramento apenas recorta a terra, aproveitando as vias que já existem no município. E sobre essas ruas novas do loteamento, a prefeitura exige escritura de doação. Exigência absurdamente ilegal. As ruas viram bem público automaticamente com o registro do loteamento no cartório. E a diferença é entre esse loteamento normal e o condomínio de lotes. No loteamento, a rua é do município. No condomínio de lotes, a rua é privada, uma fração ideal dos proprietários. Uso capião da laje. Existe isso? Plenamente possível, confirmado pelo enunciado 627, exigindo sempre o famoso acesso independente. E por fim, uso capião coletiva, naquela favela gigante onde não dá para medir o terreno de cada um. O juiz cria um condomínio indivisível, com fração ideal para cada família, exige mais de 250 metros quadrados totais da área, 5 anos de posse e que a divisão per capita final não ultrapasse 250 metros quadrados. Ufa, respiro profundo depois dessa. Um verdadeiro raio-x de tudo. Foi intenso, mas necessário. E o que fica muito claro após analisar todos esses mecanismos,
Desde a proteção do comprador na planta até a usucapião coletiva lá na ponta, é como o direito imobiliário atua nos bastidores como uma força estabilizadora, né? Exatamente. Se pararmos para observar a espinha dorsal de todo o material analisado hoje, dá para ver que o direito moderno busca equilibrar a segurança jurídica com a função social. Ele tenta achar o meio termo. Sim, quando o sistema cria afetação, ele diz: o dinheiro do cidadão que sonha com a casa própria não vai cobrir o risco de falência do empresário. Quando ele usa a REURB-S isenta de TBI, ele reconhece que o Estado falhou em prover moradia e, portanto, deve facilitar a formalização para proteger as famílias mais humildes. Sensacional. Essa conclusão se conecta perfeitamente com a reflexão que o professor Lessa sugere no encerramento. Qual é a reflexão dele? Nós costumamos pensar em imóveis como concreto, tijolo e aço, coisas sólidas. Mas, na verdade, o direito constrói castelos no invisível. Castelos no invisível, poético e real. Muito real. O patrimônio de afetação não é uma cerca elétrica de verdade ao redor da obra. É uma barreira invisível criada por palavras em um livro de cartório. E mesmo sendo invisível, a segurança de décadas de trabalho de uma família, muitas vezes, repousa exclusivamente na precisão técnica de um ato de registro. É a lei, fria no papel, servindo de escudo para o lado mais humano e vulnerável das relações na sociedade. Uma leitura lindíssima e precisa do papel do operador do direito. Mas para mantermos o senso crítico que toda análise afiada exige, eu deixo aqui uma provocação para quem está estudando o tema. Manda, o que você pensou? Nós detalhamos a laje, certo? E a lei brasileira permite expressamente a criação da chamada laje da laje, ou seja, lajes sucessivas, desde que haja aprovação estrutural e os famosos acessos independentes. Um prédio só de lajes. Isso. A grande questão é: até onde vai o limite físico desse espaço aéreo privado? Como assim? É possível empilhar 10, 20, 50 lajes autônomas, umas sobre as outras, antes de invadir o domínio público do espaço aéreo superior. O céu é verdadeiramente o limite para os direitos reais. Caramba, o céu é o limite. Fica esse questionamento instigante para pesquisa e reflexão de todos. E fica também o convite para que as pessoas deixem nos comentários quais tópicos ou cadernos específicos vocês querem ver abordados nas próximas análises. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!